Muito bem, muito bem. Mais uma vez estou aqui fazendo companhia para vocês. Humilde, gentilmente eu peço que vocês também me façam companhia nessa pequena aula de hoje, ok? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Débora. Tivemos aí uma jornada juntos estudando este tema de medicina legal, não é mesmo? Medicina legal é uma disciplina muito gostosa, ela é muito interessante de ser estudada, é uma disciplina bacana, é de fácil compreensão. Só que, em relação à medicina legal, ela não fazer parte do nosso cotidiano, tal qual como direito penal, como direito civil, como direito processual, né, direito ambiental, tributário, consumidor, por não fazer parte diretamente, né, do dia a dia dos estudantes, aí, dos concurseiros, ela se torna, às vezes, uma disciplina um pouquinho traiçoeira, ok? Ela é muito legal, muito bacana, mas por essa razão de não estar tão presente no nosso cotidiano como as demais disciplinas do direito, então quando nós nos preparamos para um concurso, nos deparamos às vezes com uma prova, conteúdo de medicina legal, nós podemos constatar o quê? Que ela é um pouquinho traiçoeira, essa disciplina, ok? Mas conosco não vai ter nenhum problema, se Deus quiser. Então, olha só, em razão disso, eu quero fazer uma sugestão a todos vocês, uma sugestão até que eu fiz para um aluno. Um domingo à noite, um aluno mandou um messenger para mim e eu conversando com ele, né? Um forte abraço aí para esse aluno, é o Edson, ele vai assistir essa aula aqui também, tenho certeza. E eu falei, olha Edson, uma dica aí para você, hein? Resolva o máximo de questões que você puder em relação ao tema de medicina legal. Ele falou, ô professor, opa, ó, já estou aqui me preparando, já estou aqui respondendo. Então, façam isso, ok? Uma sugestão que eu deixo para vocês. Resolvam o máximo de questões possíveis referente à medicina legal. Então, vocês selecionem por temas, ok? Selecionem documentos médico-legais e quesitos, traumatologia, tanatologia, sexologia forense. Então, selecionem e resolvam o máximo de questões que vocês puderem, ok? Então, o bloco de aulas de hoje é muito bacana, é muito simples e é muito rápido também, você não irá nem cansar. Na verdade, eu já havia comentado sobre este bloco com vocês em aulas anteriores. Lembra que eu falei, olha, eu vou fazer uma aula para vocês de esquema mais questões. Então, está aqui, ó, hoje esse bloco refere-se a esquema e questões sobre o assunto documentos médicos legais e quesitos. Então, na verdade, essa aula de hoje é um desafio para vocês. Sim, é um desafio para vocês. Por quê? O que acontece? Depois que vocês já estudaram este tema, documentos médicos legais e quesitos, depois que vocês já acompanharam a nossa aula aqui do LAC, né? Adicionaram ao estudo de vocês um manual de medicina legal que vocês elegeram, aí vocês falam, putz, olha, queria tanto fazer um resuminho disso aqui, mas estou sem ânimo. Ou, olha, queria fazer um resumo, mas estou sem tempo. Ou tem alunos que falam, termina de ler e já automaticamente já faz resumos. Mas se você é aquele aluno que não tem tempo para fazer um resuminho, um esqueminha do conteúdo estudado, tá aqui, eu trouxe para você, ok? Então, vamos lá, eu vou apresentar para vocês. Eu vou apresentar um esqueminha, tá? É um resumo com os tópicos e subtópicos de tudo aquilo que nós estudamos em medicina legal. E quando eu falo que é um desafio por quê? Porque você só vai ler os tópicos junto comigo. E aí você, aí no seu local de estudo, você vai responder para você mesmo do que se trata aquela situação. A única tela completa que eu deixo para vocês é em relação a conceito, a definição, ok? Então, vamos começar. Em relação à definição de documentos médicos legais, como que nós compreendemos este tema? Então, documentos médicos legais é por meio deles, né, que o profissional médico auxilia tanto a autoridade policial, na fase de inquérito, na fase inquisitorial, como o juiz, em sede de processo judicial, para esclarecimento de um fato, né, compreendido como um fato criminoso, ok? Então, um documento médico legal, né, nada mais é que um documento elaborado por um médico a fim de auxiliar o delegado de polícia, a fim de auxiliar o magistrado, né,
no desenrolar deste processo administrativo denominado inquérito policial ou deste processo judicial denominado processo, autos, né? Ação penal, ok? Beleza. Já compreendeu o tema? Agora vem o desafio aqui para vocês, tá? Esse é o meu desafio para vocês. Vocês vão pegar essa tela aqui e vocês vão fazer respostas, tá? No material de estudo para vocês. Então, tá lá, 2, 3 dias antes da prova. Quero relembrar tudo que teve de medicina legal lá no LAC. Você vai imprimir isso aqui, ou mesmo na tela do computador, e vai responder aqui na frente, eu mesmo para você. Então, olha só. Os documentos médico-legais, em relação à origem, em relação à procedência deles, eles podem ser oficial ou oficioso. Aí agora é o meu desafio para vocês, tá? O que é documento oficial e o que é documento oficioso? Eu só estou apresentando o esquema na aula de hoje. A aula de hoje é só para eu apresentar o esquema para você estudar, ok? Então, em relação aos documentos, em relação à origem, temos os documentos oficiais ou oficioso. Em relação à finalidade, ao alcance deste documento, ele pode ter uma finalidade administrativa ou uma finalidade judicial nos autos de um processo penal. Em relação ao conteúdo, ele pode ter um conteúdo verdadeiro ou um conteúdo falso. Lembrando que, se o conteúdo do documento for falso, o autor daquele documento, né, que redigiu aquele documento, ele responde o quê? Por documento falso. Crime de documento falso, ok? Então, ó, o primeiro quadro aqui é em relação à origem, em relação à finalidade e em relação ao conteúdo. Você tem que ter em mente, pessoal, vocês precisam ter em mente o que é um documento oficial, o que é um documento oficioso. Finalidade administrativa e judicial, qual é essa diferença? Em relação ao conteúdo, verdadeiro ou falso, tá? Depois, o que mais tem que estar claro na mente de vocês? Quais são as espécies de documento? Vocês têm que lembrar imediatamente, são 4. Os atestados, ok? Os relatórios que dão origem aos autos e aos laudos, os pareceres, ok? E as notificações obrigatórias, tá? Então, as espécies de documentos médico-legais, nós temos essas 4. Eu preciso que você responda, tá? Em que compreende os atestados, que compreende os relatórios, qual é a diferença entre autos e laudos, conforme a nossa aula de documentos médico-legais e quesitos. Os pareceres e as notificações, ok? Notificações obrigatórias ou compulsórias, tá? Notificações obrigatórias ou compulsórias. Lembrando que essa notificação é uma obrigação do médico, sempre que eles estiverem o quê? Diante de doenças, né? Que são contagiosas, né? Que estamos diante, por exemplo, de uma situação de epidemia. Chega um paciente infectado, ele tem que obrigatoriamente notificar as autoridades sanitárias, ok? Vamos lá. Confecção do relatório. O relatório, ele tem quais são as partes do relatório. Isso aqui também tem que estar bem claro. As partes, o relatório constitui-se do quê? Preâmbulo, tá? Quesitos, histórico, descrição, discussão, conclusão e resposta aos quesitos. Lembrando que a parte mais importante do relatório diz respeito à descrição, tá? E o que precede a conclusão, do perito é a parte o quê? Discursiva, a parte de discussão. Tá? Onde, propriamente dito, o perito fundamenta, né? Ele vai fundamentar o exame que ele está realizando. Seja um exame de corpo de delito em uma pessoa, ou seja, em um objeto. Tá? Então, a confecção do relatório, ele se dá nestes moldes. Ele tem preâmbulo, quesitos. Lembrando que o quesito pode ser o quê? Oficial ou acessório. Isso aqui eu vou falar para vocês, né? Eu não aguento, eu tenho que falar. Oficial o quê? São aqueles quesitos, aquele quesito padrão. São aquelas perguntas padrão, né? Então, o que é quesito? São perguntas, tá? Perguntas
padrão, tá? É o quesito oficial. Agora, imagine que o juiz, imagine que a parte, imagine que o delegado de polícia tem alguma dúvida em relação àquela situação e deseja que o perito responda, que o perito esclareça essa dúvida. Pode sim apresentar quesitos, pode sim apresentar essas indagações. Aí nós teremos o quê? Quesito acessório. Depois nós temos o histórico, a descrição, a discussão, a conclusão e a resposta aos quesitos. Lembrando o quê? Que as respostas aos quesitos, tá? Elas devem ser claras, concisas e objetivas, ok? O perito não deve ser prolixo, tá? Em relação à resposta dos quesitos. Então, a confecção do relatório obedece essa estrutura. Você precisa ter em mente o que compreende cada estrutura, tá? Lembram? É um desafio meu para vocês. Então, eu só vou apresentar. Os quesitos, esse aqui eu coloquei para vocês, que é muito, muito importante, tá? Eles são de duas ordens, né? Os oficiais e não oficiais ou complementares. As respostas do CPP, elas podem ser o quê? Justificadas, especificadas, evasivas ou não conclusivas, ou ainda prejudicada, quando o perito não tiver condições de respondê-la. Eu trouxe ainda para vocês terem em mente, um exemplo que de quesitos oficiais, tá? Ou seja, são questões, são perguntas padrão, tá? Padronizadas. Ao lado desse quesito oficial, nós podemos ter o quê? Os quesitos suplementares ou quesitos acessórios. Beleza, pessoal? Então, olha só, em relação a documentos médico-legais, em relação a quesitos, é essa estrutura que vocês têm que ter em mente e bem compreendida diante dos olhos de vocês, tá? Então, o esqueminha de quesitos são esses os pontos mais importantes, tá? Então, em relação a documentos médico-legais e quesitos, o que é que precisamos ter em mente? Uma compreensão do tema, ou seja, o que se compreende por documentos médico-legais, tá? Depois, quais são, em relação a esses documentos médico-legais, em relação à procedência deles, em relação à origem, oficial, oficioso, né? Em relação a que eles são destinados, né? Ele é um documento administrativo, ele é um documento judicial, ok? E assim sucessivamente. Também devemos ter em mente o quê? Devemos ter em mente se esses documentos são o quê? Refletem a verdade ou não. Se refletem a verdade, documento verdadeiro. Se não reflete a verdade, documento falso. Quais são as espécies de documentos que nós temos? Nós temos 4 espécies de documentos. Nós temos atestados, nós temos pareceres, nós temos relatórios que dão origem aos autos e aos laudos, e ainda temos o quê? As notificações obrigatórias ou notificações compulsórias. Devemos ter em mente que um relatório, né, um laudo, ele se apresenta qual a estrutura dele. Ele tem o preâmbulo, ele tem quesitos, ele tem o histórico, ele tem a descrição, ele tem a discussão, ele tem a conclusão e ele tem resposta aos quesitos, ok? Então, isso que é a estrutura que nós precisamos compreender sobre documentos médico-legais e quesitos. Ok, galerinha? Agora, vamos responder algumas questões referentes a este tema. Vamos dar um plus aqui, responder um pouquinho mais de questões. Vamos lá comigo? Primeira questão, olha só. Em relação aos atos e documentos médico-legais, é correto afirmar. Então, em relação aos atos e documentos médico-legais, é correto afirmar. Letra A. Consulta médico-legal é o atendimento realizado pelo perito no setor de necropsias? Não, não é, tá? Consulta médico-legal, né? É aquela consulta realizada onde? Não no setor de necropsias, num consultório médico, num box de atendimento. Então, não é verdadeira, não reflete a questão verdadeira. Letra B. Os atestados judiciários são os únicos que têm importância administrativa? Claro que não, né? Lógico que não. Os atestados judiciários não são os únicos exclusivos que possuem importância administrativa. Não é verdadeira. Letra C.
A etapa do relatório, conhecida como descrição, é a parte mais importante do relatório médico-legal. Verdadeira, tá? Então, olha só, a parte mais importante do relatório é o quê? A descrição, tá? Por quê? Porque na descrição, então a letra C que é a correta. A descrição corresponde o quê? Apresentar o objeto periciado, ou a pessoa periciada, tal como ela está. Tal como ela está. Então, se apresenta hematoma, sim, coloração desse hematoma, ok? Porque pela coloração do hematoma vai indicar o quê? O tempo. Né? Então, dá para nós verificarmos o quê? No caso das lesões corporais, se é uma lesão corporal de natureza grave ou se é uma lesão corporal de natureza gravíssima, ok? Ou ainda se é uma lesão corporal de natureza leve. Então, de extrema importância a descrição. Então, a resposta correta é a letra C. Letra D. Os legistas devem afirmar a causa jurídica da morte no atestado de óbito? Não, não. Os legistas, eles não afirmam a causa jurídica da morte. Eles apenas afirmam a morte e por que a razão dela, tá? E por que ela se deu. A consulta médica é a resposta a um parecer médico legal? Não, de forma alguma. Então, nós permanecemos com a letra C. Então, a letra correta, ó, surgiu aqui. Letra correta, letra C. Ok? Vamos para a próxima questão. Olha só. Acerca da perícia médico-legal, dos documentos legais relacionados a essa perícia e da imputabilidade penal. Julgue os itens a seguir. Denomina-se, então, este é o comando, esta é a situação que nós vamos analisar e identificar como estando correta ou errada. Denomina-se perito o técnico especializado na realização de exames em vestígios materiais relacionados à ocorrência de fato delituoso. Ok. No caso de exame a ser realizado em pessoas, o perito indicado é o médico legista. Essa questão está certa ou está errada? Essa questão está certa, tá? Então, você vai marcar C de certo, é isso mesmo. Então, nós temos o perito técnico especializado quando for em vestígios materiais, ok? Exames técnicos, perito técnico especializado, ok? Vai analisar, por exemplo, a letra, né? Se aquela letra é de fato do acusado ou se não é do acusado, tá? Se aquelas digitais encontradas na arma do crime são ou não são do acusado. Então, essa é o que é perícia técnica especializada. Agora, quando o exame for ser realizado em pessoas, quando o objeto da perícia for uma pessoa, tá? O perito indicado é o médico legista. Então, nós marcamos C de certo, ok? Próxima questão, vamos lá. Mais uma questão aqui para reforçarmos o nosso conhecimento. Em relação aos documentos médico-legais e atuação do perito, assinale a alternativa correta. O perito médico tem sua atuação restrita à fase de inquérito de um processo? Não, não, tá? Essa questão está errada por quê? Porque o perito médico, ele tem a sua atuação, o quê? Destinada tanto à fase de inquérito, quanto à fase de um processo, tá? Ele não tem a atuação dele restrita à fase inquisitorial. Então, não é a letra A. Letra B. O atestado médico legal não é considerado documento médico legal? Errada. Nós vimos o quê? Nós vimos que entre os documentos, né? Entre as 4 espécies de documentos médico legais, nós vimos que está incluído o quê? O atestado. Então, o atestado é sim documento médico legal. Este não torna a questão errada. O médico assistente pode fornecer a declaração de óbito de seu paciente, mesmo que haja suspeita de violência. Não. Por quê? O médico assistente não pode fornecer a declaração de óbito se a morte for caracterizada como a morte violenta ou suspeita de violência, ok? Não pode.
Então, essa questão também não é a questão correta. Não é, letra D, não é necessário o preenchimento de declaração de óbito de nascidos mortos. É necessário sim, ok? É necessário sim. E relatório médico legal é a descrição minuciosa de uma perícia médica, a fim de responder à solicitação da autoridade o quê? Policial ou judiciária. Perfeita. Nós ficamos, então, com a letra E. A letra correta desta questão é a letra E. Olha ali, surgiu a letra E para nós, como sendo a verdadeira. Vamos lá, mais uma questão. Assinale a alternativa que apresenta a parte integrante de um relatório médico legal, caracterizada, olha só, pela presença de informações adicionais ao laudo. Confrontação de hipóteses e controvérsias possíveis. Qual parte do relatório médico legal que nós temos essa possibilidade? A possibilidade o quê? De termos do perito trazer informações adicionais. Do perito confrontar situações e hipóteses. E do perito que apontar controvérsias possíveis. Onde que o perito pode fazer isso em um relatório médico legal? No preâmbulo? Não. Na descrição? Não. A descrição é a parte mais importante, mas não pode haver confrontações, controvérsias na descrição, não. Na descrição o perito tem que ser o quê? Fidedigno àquilo que ele está analisando, aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está enxergando, ok? É no histórico? Também não. Histórico não. O histórico é um registro, tá? Não admite confrontações, controvérsias. É na resposta aos quesitos? Claro que não. Nós vimos o quê? O perito não pode ser controverso. Não pode trazer possibilidades na resposta aos quesitos. Claro que não. Ele tem que apresentar respostas claras, respostas diretas, respostas objetivas. Então, o quê? É na discussão, ok? Então, a letra correta é a letra D. É na discussão, dentro, então, de um relatório médico legal, onde nós temos preâmbulo, onde nós temos histórico, onde nós temos descrição, nós temos depois o quê? A discussão. A discussão, ela antecede a conclusão do perito. Então, depois que você lê a discussão, essa parte do relatório denominada discussão, nós já conseguimos o quê? Visualizar as conclusões do perito. E aí, na conclusão, o perito não faz mais nenhuma discussão, não levanta mais nenhuma hipótese. Ele, de maneira resumida, aponta na conclusão aquilo que ele apresentou na discussão. Então, é a letra D a nossa resposta. Agora vamos lá. Mais uma questão. Vamos apagar, deixa eu apagar aqui para que a visualização de vocês seja perfeita. Vamos lá então. Segundo a melhor doutrina, pode-se considerar que documento, é toda anotação escrita que tenha a finalidade de reproduzir e representar uma manifestação de pensamento. Ok. Dentro dos documentos médico-legais, nós temos as seguintes descrições. Então, vamos ver. Então, sobre o tema ainda, documentos médicos legais. O que é que nós temos? Vamos lá. Declaração simples por escrito de um fato médico e de suas possíveis consequências, feitas por qualquer médico que esteja no exercício regular da sua profissão e que tenha o propósito de sugerir um estado de doença para fim de licença, dispensa ou justificativa de falta de serviço. Que documento é esse? Que documento? Atestado. Esses são os famosos atestados médicos, ok? É o famoso atestado médico.
Beleza, já identificamos. Próximo. Comunicações compulsórias. Leu comunicações compulsórias? É o mesmo que o quê? É o mesmo que o quê? Ó, notificação. Tá? Então, comunicação compulsória é o mesmo que notificação compulsória. Feitas às autoridades competentes, pelo médico, de um fato profissional, por necessidade o quê? Sanitária e social, sobre moléstia infecto-contagiosa, doença de trabalho e a morte encefálica. Então, qual é esse documento? Que é considerado documento também, é a notificação compulsória, ou ainda, como outros dizem, é uma notificação obrigatória. Então, vejam bem, aqui temos atestado. Aqui temos o quê? Uma notificação. Agora, vamos ver a próxima. Ó, intercessão no decurso de um processo por estudioso médico legal, por um expert naquele assunto, nomeado para intervir na qualidade de perito. É perito nomeado para dar a sua opinião. Para emitir suas impressões e responder aos quesitos formulados pelas partes. Pelas partes. O que é isso? Parecer médico legal, ok? Então, isso aqui, esta descrição, revela o quê? O parecer médico legal, ok? Então, o que nós já temos? Atestado, notificação e parecer médico legal. Última, descrição minuciosa de uma perícia médica, feita por peritos oficiais, requisitada por autoridade policial ou judiciária, frente ao inquérito policial. É constituído de preâmbulo, quesitos, histórico ou comemorativo, descrição, discussão, conclusão e resposta dos quesitos. Que documento é este? Que documento é este? É o laudo, ok? É o relatório que dá origem ao laudo, certinho? Então, agora, nós já identificamos os 4 documentos. Nós vamos ver qual assertiva representa a resposta correta. Vamos lá. Vamos ler a letra A? Atestado? Confere? Confere. O segundo enunciado dizia respeito à notificação? Confere. O terceiro, aparecer médico legal? Confere. E o último, a relatório médico legal? Confere. Então, a resposta é a letra A. Aqui apareceu a letra A. Então, a resposta é a letra A, ok? Veja bem, nós poderíamos ficar em dúvida entre a letra A e a letra E, porque nós já tínhamos identificado que a primeira dizia respeito ao atestado. Mas aí, ó, no segundo enunciado, não tinha como nós continuarmos aqui, porque aquela descrição não representa um relatório, representa o quê? Uma notificação. Agora vamos lá. Mais uma questão. Olha que bacana. Em um laudo médico legal, considera-se que a parte básica, que deverá o quê? Embasar o restante do seu relatório. Então, qual é a parte básica de um relatório? Básica, importante, que vai fundamentar o quê? A conclusão do perito, que vai fundamentar a discussão. Qual é o histórico? Não. É a descrição? É a descrição. É a discussão, conclusão? Não. Então, é a descrição. Então, nossa resposta correta é a letra B, ok? Resposta correta é a letra B. De extrema importância, a descrição. Descrição tal qual o objeto, a pessoa se apresenta diante do delito, com todas as características, com todos os detalhes, ok? Vamos lá. A respeito dos documentos médico-legais, tem-se o seguinte: o relatório médico somente poderá ser elaborado por médico legista? Claro que não. O laudo e auto são documentos idênticos? Não.
Lembram? O auto, ele é ditado, né, diante de uma testemunha. O laudo é o quê? Ele é por escrito. O atestado de óbito poderá ser assinado por profissionais não médicos? Aqui que eu queria chegar com vocês, tá? Eu trouxe essa questão por conta dessa alternativa. Alternativa C. Às vezes imaginemos, olha, jamais uma declaração de óbito vai poder ser assinada por um profissional não médico, por alguém que não é médico, que não tenha condições de atestar a morte. Mas se nós estivermos em localidades remotas, tá? Onde não há médico, outro profissional poderá assinar a declaração de óbito. Então, nós temos como resposta correta a letra C. Tá? Letra D. Notificação é uma comunicação feita pelo médico ao delegado de polícia sobre um fato relevante na investigação? Não, não é. Tá? Nós já vimos que a notificação, então a resposta correta é a letra C. Surgiu a letra C. Nós vimos que a notificação, o médico vai notificar quem? Vai notificar as autoridades da vigilância sanitária, por exemplo, ou a de quem mais de interesse. Mas não o quê? Essa comunicação do médico a um fato que interessa a investigação de um inquérito, né, a instrução de um inquérito policial, não denomina-se notificação compulsória, ok? Não denomina-se. Então, galerinha, o que tínhamos para trazer de esquema mais questões sobre documentos médico-legais, é isso que foi apresentado a vocês. Agora, antes de eu me despedir de vocês, eu quero passar um vídeo rapidinho, 3 minutinhos no máximo. Fiquem aí que vale muito a pena. Então, neste momento, né, eu quero convidar vocês para nós assistirmos um vídeo, ok? É muito legal, é um vídeo motivacional, tá bom? E nós vamos assisti-lo agora juntos. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. É isso aí, pessoal. Essa é uma mensagem muito forte para nós. É isso mesmo. Se você
sonha, você tem algo a idealizar, é só você que é capaz de alcançar, e por méritos seus e por você. Então não vamos deixar o quê? Não vamos deixar que a CESP, né, nos coloque de joelho e vamos ficar de joelhos, de jeito nenhum, ok? Cada concurso que nós realizamos é um aprendizado que nós obtemos. E as nossas surras da vida, os tombos que temos na vida, é o que? São degraus que nos levarão o quê? A realização dos nossos sonhos. Então não importa, não vamos olhar o quanto, né, nós deixamos de fazer ou quanto nós temos que fazer. Vamos nos colocar diante da vida e falar, olha, eu estou pronto. Venha o que vier. O meu objetivo eu irei alcançar. Então todos juntos estejamos prontos para levar a surra que for da vida. Ainda que a vida nos coloque de joelho, nós ficaremos em pé e seremos vencedores. Por quê? Porque você aí e eu aqui, nós não somos covardes, ok? E o triunfo, o galardão está lá esperando por nós. Então, olha só, força, garra, fé, coragem. E diante de uma decepção, não apontemos dedo. Não procuremos culpados. Não, olhemos e falemos, olha, diante dessa decepção, eu tive este aprendizado. Ou seja, na próxima tentativa, esses erros, esses equívocos, eu não cometerei mais, ok? Então, olha só, bons estudos para vocês, bom descanso, boa prova. E olha, esse vídeo é aquele vídeo que, às vezes, precisamos acordar de manhã e primeira coisa assisti-lo. Para nós sairmos o quê? Mais forte, mais robustos, né? Com ombros largos e abertos em busca dos nossos sonhos, ok? Por quê? Porque nós não somos covardes e nós não ficamos de joelho diante das dificuldades. Forte abraço, obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau.